Fala galera, Hércules aqui. Hoje a gente vai falar sobre angiotomografia de carótidas, que é um exame que costuma ser solicitado quando dá em alguma alteração na ultrassonografia de carótidas, na ultrassonografia Doppler de carótidas, né? E sobre como a gente faz para calcular uma estenose na angiotomografia, sobre alguns pitfalls, algumas armadilhas, sobre pseudo-oclusão de carótida, sobre quase oclusão de carótidas, tudo isso com alguns exemplos que eu vou mostrar no final do vídeo. Então, vem comigo. Indo direto para o que interessa, aqui nós temos o nosso paciente padrão, que é um paciente que tem uma placa na bifurcação carotídea, uma área de ateromatose e o fluxo está sendo alterado, né? Aqui desenho esquemático da carótida comum, carótida externa, que é menor calibre, e a carótida interna, que é a principal artéria que leva o sangue para o sistema nervoso central. E será que essa obstrução, essa estenose, que é quando o fluxo reduz, será que essa estenose é significativa? Eles, para saber uma maneira objetiva, eles criaram o estudo NACET, né? Que é o North American Endarterectomy Trial, que eles fizeram um estudo com 1.500 pacientes e definiram quais deles teriam benefício em fazer a endarterectomia perante os outros, quais teriam menos complicações de AVC, por exemplo. Então, aqui o desenho esquemático do amarelo, verde e vermelho seria um corte, esse é um sagital, né? Aqui é contraste, um branco é o contraste iodado que o paciente injeta na veia por uma angiotomografia. E se a gente medir nesses eixos aqui, essa medida não vai ficar correta. Cada uma vai dar um valor diferente. Então, a gente definiu que no NACET, né? Esse aqui é o EST, que é o European Carotid Surgery Trial, que a gente não usa muito, o mais usado é o NACET mesmo, que pega menor diâmetro de estenose e compara com lá próximo do segmento distal da carótida, do segmento cervical da carótida interna, um pouquinho antes de chegar no petroso, que seria o C2, né? Então, ou 6 centímetros acima do maior ponto de estenose, que geralmente vai dar lá em cima, próximo ao ápice petroso. E faz essa relação de A menos B sobre o A. De regra de 3 dá um pouquinho, não é muito bom. A gente pode usar uma calculadora, só escrever NACET Calculator no Google, que aparece várias calculadoras, todas elas gratuitas. Dá para fazer também o cálculo, mas demora um pouquinho. Eu vou mostrar os exemplos agora em seguida no vídeo de como a gente faz esses cálculos. Então, o que é a estenose carotídea crítica? Quando essa estenose que a gente mede ele for maior que 70%. Esses pacientes que têm estenose maior que 70%, no estudo NACET primeiro, eles tiveram o benefício de fazer endarterectomia. E agora tem vários novos estudos, mas o valor que a gente consegue diferenciar que classicamente hoje muda a cirurgia ou não, seria quando é mais que 70%. Como esse exemplo aqui, que está a carótida comum, aqui a externa e a interna quase não tem fluxo ali, quase nada, a gente mede 0,01 e eles mediram essa relação aqui, mas o certo seria pegar o valor lá próximo ao ápice petroso, lá no segmento distal da cervical, e fazer a relação tipo dessa medida com aquela. Vou mostrar em seguida um exemplo. Mais uma vez aqui uma estenose crítica, a gente vê a carótida comum, a externa e a interna, a vertebral do lado esquerdo, e aqui uma reconstrução, né? Eles fazem a angiotomografia e a partir daquele contraste eles tiram todas as imagens que não dentro. Isso aí é o pessoal, os tecnólogos, né, fazem um trabalho muito bonito. A gente não costuma fazer a medida nesse padrão, né? A medida a gente não mede aqui. Algumas máquinas já fazem isso até automática, né? De forma automática, os técnicos às vezes já conseguem fazer reconstruções como essa aqui, mas a gente costuma fazer, eu como radiologista vejo todo mundo faz a medida no maior eixo sagital, como eu vou mostrar em seguida. Então, seria uma estenose crítica quando maior que 70%. O mesmo também tem bastante relevância para quem faz ultrassom de carótidas, né? Quando altera ali o 220 centímetros por segundo, quando chega do Doppler dá uma alterada, também a gente costuma sugerir estenose crítica, aí vem para o angiotomo, que é o que a gente está fazendo agora. Então, além da estenose crítica, a gente tem uma coisa que chama quase oclusão. O que é uma oclusão? Uma estenose tão grande que quase obstrui o vaso. Qual é a diferença? A diferença é que no primeiro NACET, os pacientes que tinham quase oclusão não tiveram benefício da cirurgia, então é relevante a gente saber isso. Tá, o paciente tem aqui nesse desenho esquemático, né? O que faz a diferença? A carótida comum, a externa e a interna. Tem uma placa significativa no bulbo carotídeo,
terço proximal na porção proximal da carótida interna, e depois dessa placa o calibre vai reduzindo, né? E como é que a gente faz para definir a near occlusion, né, ou quase oclusão, ou estenose subtotal, como está aqui no lado? É quando a artéria carótida interna ela tem um calibre menor que a externa. Não é esperado, porque a carótida interna leva o sangue para o sistema nervoso central, então ela é mais relevante, ela geralmente tem um calibre maior. Claro que tem a variação anatômica. Ou se a carótida interna do lado afetado é menor que a contralateral. Se as duas têm muita placa, já complica um pouco, mas a gente também poderia usar algumas medidas, tem alguns artigos, mas basicamente a gente, quem está vendo esse vídeo, conseguir gravar aqui, primeiro, se até no artigo, nos artigos que eu vou colocar de referência, eles falam para primeiro procurar ativamente isso, né? Como um exemplo aqui, a artéria carótida interna, um pontinho lá no segmento distal, e do lado esquerdo bem maior, né? Então aqui ela vai vendo aqui tem uma placa traumatose gigante e o fluxo da artéria carótida interna vai reduzindo, né? Aqui de baixo para cima, carótida comum, a estenose, e aí o fluxo da artéria carótida interna é bem menor, é bem menor. Então a gente tem que comparar, né? Basicamente na angiotomografia é isso, a gente compara com o lado contralateral e com a carótida externa. Se for o calibre da artéria carótida interna for menor que a externa, a gente pode botar isso do lado e sugerir near occlusion, e pelo menos aí deixa para o colega, eu até costumo escrever near occlusion mesmo, e aí eles decidem se vão operar, colocam um risco cirúrgico do paciente, né? É um dado a mais para o colega. A maioria dos vasculares já sabem avaliar muito bem uma anjo, né? Mas eles costumam gostar desse dado no laudo. Então, seguindo adiante, outro quadro bastante relevante é a dissecção carotídea, que é uma ruptura da íntima que costuma ir progredindo até todo o segmento cervical da carótida interna, né? Forma um hematoma, vai sangrando, aumenta o calibre do vaso. E muitas vezes, ou pelo pouco fluxo, né, que não passa, da AVC, é uma causa relevante de AVC em paciente muito jovem, né? Ou esse hematoma manda algum êmbolo lá para cima. Essa teoria do êmbolo é mais aceita. E a forma clássica a gente chama de vela, né? Flame shape daqui como exemplo. Geralmente não tem no bulbo, geralmente, infelizmente, na carótida, se fosse na externa seria bem melhor, né? Então aqui é uma angiotomografia e aqui uma arteriografia digital, né? Desenhando essa chama de vela aí, que é o achado clássico. Eu também vou mostrar um exemplo no final do vídeo. Essa aqui, pessoal, quem vê, quem conseguir entender isso aqui, eu vou pedir um like, um comentário, mostrar para seus amigos, compartilhem, porque é difícil de entender. Realmente os artigos falam que chega a 30% dos radiologistas se confundirem, e é bem relevante a gente saber isso para a gente não ser tão... O pessoal da vascular, o radiologista intervencionista, eles sabem ver muito bem da pseudo-oclusão, que parece uma oclusão, mas não é, e eu vou mostrar por quê. Então deixe seu like, se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve agora, para você não perder conteúdo que nem esse. E essa waiter, que parece que tem obstrução, mas a obstrução está lá em cima, no T carotídeo, lá onde bifurca da carótida interna, ela vai lá para o segmento comunicante, vai para o segmento M1 da cerebral média, ali tem um trombo, vou mostrar, tem um exemplo que eu dei esses dias, e lá parece que está obstruído, mas não está. Então o contraste ele não bate e não chega. Vamos ver se tem mais imagens. Mas às vezes aqui o trombo tem que ser no T carotídeo mesmo, lá no comecinho da M1 da cerebral média, porque aí simplesmente o contraste não chega, ele chega aqui e tranca. Essa é meio física. Parece que está obstruído, mas parece que a obstrução é aqui e não tem. E se é no segmento mais distal, aí aqui não está obstruído e o fluxo vai. Então, quando você tem um trombo no segmento M2, M3 da cerebral média, não vai ter problema. Então, essa waiter paint, a tradução seria aquarela. Vou mostrar um exemplo que eu tenho também. Então, o fluxo, ele olha aqui, como é que não tem uma placa aqui, né? E vai chegando, vai diminuindo de forma aquarela, né? Gradualmente vai diminuindo o contraste, né? E desse lado aqui já o contraste para de forma abrupta, né? Ele não... do nada, só que não parece ter a forma em chama de vela, né? Para do nada, assim, vamos dizer. Não tem nenhuma placa teromatosa, né? Por que vai parar o contraste aqui? Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue diferenciar. Primeira característica, não tem uma placa teromatosa tão grande
E a forma, a dissecção carotídea geralmente costuma aumentar o calibre do vaso, né? Vamos ver, acho que tem alguma coisa sobre o web carotídeo também, que é uma alteração da íntima que ela protui para dentro e ela bem costuma dar muito evento cerebrovascular, né? AVC. Geralmente paciente mulher mais jovem, né? A característica principal é ter essa imagem no axial que vai de uma parede à outra da artéria, a artéria carótida externa em inglês, né? E a artéria carótida interna. Na imagem sagital é aqui no axial. Para definir mesmo que tenha a web carotídeo tem que ter essa, essa linha que encosta as duas paredes do vaso. Então a definição radiológica é essa, que parece ser menor o web, né? Mas vai de uma parede a outra, então a gente pode rodar com um web carotídeo e tem que olhar ativamente porque é sutil. Se olhar no axial só, a gente não vê, como eu vou mostrar. Se olhar aqui nesse corte axial em vermelho, né? Parece ser só bifurcação carotídea, mas a gente reformata ali, quem sabe reconstruir ali nos aparelhos e vê que tem um web ali que possivelmente costuma dar AVC de maneira relevante, né, uma causa de AVC. Então aqui umas referências, Radiology Assistance, esses artigos, pode botar Neuroocclusion, Pseudoocclusion, que tem bastante artigos aí pra gente, assim que eu me baseei para fazer esses vídeos. E vamos pro que o pessoal gosta bastante, que é os exemplos que eu tenho no meu arquivo. Então aqui o paciente normalmente ele vem faz ultrassom primeiro, aí eles veem se tem alguma estenose, o colega também vê os sintomas, e aí se eles suspeitam que a estenose seja maior que 70%, eles fazem a angiotomografia. Aqui o paciente já tem um vasculopata, vamos dizer, uma aorta bem de tamanho grande, e a gente costuma olhar mesmo a, as carótidas, que eu vou focar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então, costumo ir para o corte sagital e vou mostrar como é que a gente faz o NASCET agora, tá? Então, para saber se essa estenose é crítica ou não. Pego o menor eixo da obstrução aqui do lado esquerdo e meço aqui, vamos dar um zoom para a medida ficar melhor, né? Me parece que seria essa aqui, dou cerca de 2 milímetros e comparo com a carótida externa, a interna, desculpa, lá em cima. 2 pela medida que vai dar lá, cerca de 5,5, 5,2. E aí venho pro NASCET Calculator, aqui que vocês podem pegar no Google, né? Só escrever NASCET Calculator e aparecer. Diâmetro, menor diâmetro, bota 2 aqui, 5,5. E aí vai dar, sei lá, 63%, né? Então a medida tem que ser, faz isso para os dois lados e ver se vai fechar uma estenose crítica, né? Não dá para olhar, eu também gosto de olhar no coronal, às vezes ver se tem algum ponto, às vezes a artéria dobra ali, se ver qual que é o menor diâmetro do ponto de estenose e compara com a em cima e faz o cálculo. Aqui o mesmo caso, paciente com alteração no ultrassom, não é o mesmo caso, não, é a mesma indicação do exame, e aí ele tem alguma placa aqui e a gente tem que definir se a estenose é crítica ou não. Eu vou colocar em 2 planos mais uma vez e a gente faz a medida, mas eu quero primeiro que a gente se atente, pode ser no axial mesmo. Aqui está a placa, uma placa hipodensa com calcificações e a gente pode olhar já o calibre da artéria carótida interna para ver quem prestou atenção no que eu falei antes. A gente pode fazer a medida aqui, né? A gente vai ser aqui uma placa no plano coronal, que vai medir o menor eixo daqui, que seria isso aqui. 1 e 2. Aí vai lá em cima, compara com o diâmetro da carótida interna lá em cima e mede. Só que aqui, como me parece, o calibre reduziu um pouco, poderia dar um pouquinho alterado, né? Mas mesmo assim é uma estenose crítica. A gente vai comparar, fazer aquela forma, bota lá no cálculo, uma estenose muito severa. Só que o que eu queria mostrar mesmo é que, vou mostrar no axial, que depois subindo, depois aqui a carótida externa e interna, a interna está com calibre menor que a externa. Não está tão claro como aquele caso que eu mostrei do artigo, mas
aqui fica fácil de ver que a artéria carótida interna está menor que a, a interna do lado esquerdo, né? A gente compara os dois lados e a própria a carótida interna, que é a externa, também está menor. Então, isso aí sugere uma neurooclusão, uma quase oclusão, estenose subtotal. Interessante de botar esses dados no laudo, porque alguns colegas, tanto da neurologia quanto da vascular, às vezes vão optar por, o mesmo paciente com uma estenose crítica severa, eles preferem não operar, porque às vezes o benefício cirúrgico não é tão bom. Isso aí não é uma... Depende do artigo que você lê, mas é relevante a gente escrever isso no laudo, que alguns artigos do ano passado, de 2023, falavam ainda que não se operar, né? Eu acompanho bastante. Mas nós como radiologista, a gente faz o laudo e entrega para eles mais dados para eles poderem decidir sobre cirurgia ou não. E o último caso aí, para quem nunca viu, vai ver agora, comenta aí para se deixar meu like, se inscrever no canal, que eu tenho certeza que vai gostar. Então aqui até um paciente relativamente jovem, um, uma não tem fluxo na carótida todo o segmento aqui não dá para ver no sem contraste, acho que não dá para ver nenhum trombo hiperdenso que ele tinha feito contraste antes. Mas ele tem um trombo lá no T carotídeo, que é bem aqui, ó. Acho que fica mais fácil a gente ver no coronal. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, trombo no T carotídeo, bem aqui, ó. Aqui onde o segmento vira comunicante da carótida interna vai para M1. Que o contraste não está passando, mas está passando aqui. E se a gente olhar lá embaixo, o contraste vindo de baixo, carótida comum direita, que é o lado alterado, né? Vai ver que tá meio que uma e o contraste para de vir, né? Então, o que eu queria mostrar é esse aqui, ele meio granulado, não tem nenhuma placa, né? O paciente não tem nenhuma placa na bifurcação carotídea. E olhando esse aqui, eu até achei um caso um pouquinho mais difícil, que ele até parece que podia ser uma dissecção, mas não é uma chama de vela clássica. E tem aqui esse granulado aqui, que é bem característico da pseudo-oclusão. Então, o contraste do paciente injetou na veia, aqui não está obstruída, a obstrução está lá em cima, né? A obstrução está lá na bifurcação carotídea, mas o contraste não tem força para chegar lá porque não tem como, não tá, esse segmento da carótida aqui não está obstruído, mas a gente não consegue documentar isso, porque a questão de física, o contraste, esse trombo aqui não deixa a circulação andar de forma eficiente, porque a obstrução está lá em cima. Por que é relevante fazer isso? O pessoal que faz intervenção, se eles passarem um catéter aqui embaixo do lado direito, o catéter vai passar tranquilo, não está obstruído. Se fosse obstruído aqui, eles teriam que passar um guia, um fiozinho bem fininho para depois passar para desobstruir aquele paciente e remover aquele êmbolo, né? Eu trabalho bastante com essa área, eu sei que o pessoal da intervenção olha esses exames com um olho muito mais apurado que o meu, mas a gente tem que, às vezes, o paciente vai ser transferido ou não para um centro de intervenção, até para eles se prepararem para o caso, eles já saberem como é que vai ser o caso. Até 12 horas eles conseguem operar esse tipo de paciente. Pessoal, agradecer mais uma vez quem me acompanha aí. Deixe sugestão de vídeo, agradece. E agradeço até a próxima aí.